Primeiro, eu queria te agradecer, Juliana, pela participação, pela disponibilidade aí de conversar com a gente, de trazer um pouco da sua trajetória. Tomara que seja realmente de ajuda aí para a galera que, apesar de todos esses problemas, ficou com a gente e vai ouvir a sua história, que também vai ficar gravada e com certeza muito mais gente vai ouvir. E além disso, parabéns, cara, parabéns pelo resultado, não só pelo resultado, como pela evolução, que realmente é uma evolução fora da curva. E aí eu sempre começo perguntando um pouco sobre você. Onde que você se formou? Quando que você se formou? Você prestou para GO, né? Por que você escolheu o GO? Isso. Conta um pouquinho aí. Tá, então meu nome é Juliana, muito prazer, gente. Muito obrigada para todo mundo que insistiu. Eu também já estava quase desistindo. Bom, eu me formei em São Paulo, numa faculdade chamada ABC. Para quem não é daqui, é uma faculdade bastante tradicional aqui em São Paulo, é particular. E eu meio que sempre quis GO, acho que desde o terceiro ano, assim, eu comecei a pensar muito sobre isso. Fiz um estágio extracurricular no São Luís, que é uma maternidade aqui de São Paulo bem forte. Isso só reafirmou que eu já achava que eu ia querer fazer mesmo. E aí, na hora de bater o martelo, eu não tive dúvidas, ia ser GO mesmo. Entendi. Então você fez na ABC e foi lá, exatamente lá, que você conseguiu uma pontuação aí fora da curva, né? Porque eu não estava normalmente... esperando. Eu não estava esperando, porque as provas antigas da ABC eram um nível de dificuldade que não batia muito bem, assim, com o que eu me dava bem. Mas esse ano mudou a banca. E aí foi quando deu certo. Entendi. Às vezes acontece isso, o pessoal fica tão preocupado com mudança de banca, mas às vezes a mudança de banca também vem para beneficiar, né? Vem para beneficiar, claro, quem estudou e quem estava preparado para se dar bem numa prova como essa. Normalmente eu deixo para o final perguntar quanto que se as pessoas lembravam de quanto tinha tirado no primeiro simulado, mas como no seu caso foi até o título, nem sei se entrou com o título a live de tantas vezes que eu entrei, mas de qualquer jeito era para ter sido o título da live, que você foi de 46 para 93. Conta como é que foi isso, essa evolução, se você quando tirou 46 lá no início, você imaginava que conseguiria passar, ou se isso te desestimulou de alguma forma, porque eu vejo muita gente ficando desestimulado com uma nota mediana, às vezes uma nota ruim no início da preparação, sendo que a gente sabe que, na verdade, o peso disso é muito pequeno, né? Se comparado a todo ano de preparação que é possível se ter. Sim, então, na verdade, eu já esperava que o meu primeiro simulado eu ia ter uma nota ruim, porque no quinto ano eu acho que eu cometi todos os erros possíveis de serem cometidos numa preparação de residência. Eu era aquelas pessoas que queria ler todas as apostilas do começo até o final, nunca revisava, e eu achava que isso ia me dar uma super nota no final. E aí, no fim do quinto ano, eu fiz um simulado e eu já tinha tirado. Foi a mesma coisa, acho que foi 45 até. Então, eu imaginava que eu ia começar a JJ fazendo uma nota bem baixa. E eu usei isso como estímulo, na verdade. Eu nunca fiquei triste por conta disso, porque eu sabia que para baixo não ia ir. Eu só tinha que crescer. Então, eu acho que isso me deu muita força de vontade, porque eu tinha um número na minha cabeça, eu tinha um objetivo, eu queria chegar no fim do ano fazendo várias vezes mais de 80. Então, foi só ter paciência. Entendi. E você falou que no quinto ano você cometeu todos os erros possíveis aí na preparação. Falou que você não revisava, esse é um erro clássico, né, que as pessoas cometem. Mas um dos grandes problemas que as pessoas têm no quinto ano é a falta de regularidade. Às vezes até quando você enxerga que você não está rendendo tão bem, você se desmotiva, para de estudar. Isso chegou a acontecer com você ou foi mais um problema mesmo de produtividade, metodologia, do que realmente de constância de estudo? Eu acho que foi mais de metodologia, porque eu sou uma pessoa muito determinada e eu sempre tive na cabeça que eu queria passar direto, eu não queria ir pro exército, eu não queria pegar uma UBS, nada disso. Então, como eu sou meio assim, muito determinada, para mim o problema nunca foi estar lá estudando. O problema é que chegou uma hora que eu não estava conseguindo dar conta. E aí eu comecei que nem entrar num burnout, eu não estava conseguindo mais ir para frente. E eu acho que isso foi o pior para mim, porque eu tinha vontade de sentar e estudar, eu tinha um objetivo maior que me fazia sentar lá e estudar todos os dias. O problema é que eu via que não estava indo para frente, que não estava surtindo efeito.
Aí isso vai cansando, vai desanimando. Por mais que você seja determinado, né? Quando você não vê, assim, uma luz no fim do túnel, é horrível para estudar. E aí É, aconteceu muito isso comigo, de tipo, eu sentava para estudar, eu lia, aí eu não sabia nada, não tinha adiantado ter feito aquilo. entendi. Isso é muito relevante, que é o que a Juliana está falando, porque uma coisa que a gente ouve de vez em quando nas nossas redes sociais, às vezes comentário de postagem, é que para passar na prova de residência é só colocar a bunda na cadeira e estudar. Você tem que ser determinado, você tem que ser disciplinado. Na verdade, você ser disciplinado ou você ter uma regularidade de estudo é apenas o primeiro passo, é a premissa. Se você não tiver regularidade, claro que você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir de 46 para 93 pontos se você não tiver uma regularidade de estudo. Mas isso apenas não basta. Eu acho que isso é muito importante, Não. porque, eu não sei, eu acho que na medicina a gente tem um pouco disso, né? A gente acha que a gente tem que se sacrificar pensando só no tempo que a gente gasta, a gente tem que estar num plantão por 24 horas, a gente tem que estudar por 8 a 10 horas, a gente pensa muito no número de horas das coisas que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente não pensa na produtividade. E você falou que Sim. esses erros de revisão, eu não sei como é que você foi em relação a questões no quinto ano, você fez muitas questões, comparando o seu estudo teórico com o Não. estudo prático. Não, com certeza não. Eu acho que em questão de horas estudadas, eu estudei quase a mesma coisa no quinto e no sexto ano. Só que no quinto ano eu não cresci absolutamente nada, porque não tinha nenhum tipo de metodologia. E eu fazia 60 questões por semana. E agora, no fim da JJ, eu fazia mais de 60 por dia. Eu acho que eu olhei, se eu não me engano, na plataforma dá pra ver. Em 3 meses eu respondi quase 6.000 questões. Então foi assim, assustadora a diferença do jeito que eu gastei meu tempo de estudo. Então eu só sentava, eu só lia, só fazia resumo e gastava um tempinho desse tamanho para fazer questão. E aí com a JJ eu inverti. E foi o que virou a minha nota lá para cima. É muito legal isso, porque às vezes a gente também recebe uma pergunta que é muito comum. Eduardo, eu estou no quinto ano. Será que não vale a pena eu ficar só na teoria no quinto ano e só no sexto eu começo a fazer as questões? Se você fizer isso, você vai ficar parado no quinto ano, como acabou acontecendo com Uhum, a Juliana, né? Ficou meio parada ali nos 46, no máximo, não sei, 50% totalmente. da nota, e vai ter que correr tudo no sexto ano. Então, assim, eu acho que não é uma ideia muito produtiva, uma ideia muito inteligente, e muitas vezes as pessoas, não sei por quê, elas acreditam um pouco nisso. A notícia boa é que, às vezes, se você focar muito, se você for tão focada, disciplinada e tiver uma boa metodologia só no sexto ano, às vezes você já consegue ter uma evolução como a da Juliana. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que eu tenho conversado aqui, porque a gente sempre pergunta qual é a maior dificuldade das pessoas para estudar para a prova de residência, qual é a maior Ah, dificuldade na preparação para as provas de residência. E as respostas, elas são comuns, elas são sempre as mesmas, na verdade. Às vezes é falta de tempo, falta de constância, falta de disciplina. Às vezes é uma questão de metodologia. Eu não sei o que fazer, eu não sei como estudar da maneira correta. Com qual dessas dificuldades você mais se identificava? E como tá. que você conseguiu superar isso assim ao longo desse ano? Tá, no quinto ano que eu não estudava com vocês, minha maior dificuldade era realmente uma metodologia. Tinha dia que eu tava simplesmente perdida e eu não tinha ninguém para conversar. Eu tinha que simplesmente fazer o que eu achava que tinha que ser feito. Então isso me atrapalhou muito no quinto ano. Mas eu acho que agora no sexto ano, o que foi mais desafiador para mim foi lidar com a frustração. Porque a gente começa super animado, você acha que em um mês sua nota vai estar lá no teto, e aí demora para o resultado vir. Eu tenho aqui anotado que a minha primeira nota acima de 80 foi na metade de maio. Então eu fui de janeiro até maio estudando bonitinho para chegar no 80. E se você desanima antes, porque sua nota tá baixa, você não vai conseguir aguentar, esperar até chegar ao 80. E às vezes eu até te mandava mensagem, tipo, porque eu ia muito bem, eu fazia 80 e pouco, no simulado seguinte eu fazia 60. Aí eu, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Desesperada, porque na minha cabeça, depois que você subisse, você não ia mais cair. E aí eu ia uma nota lá no teto, a próxima no chão, eu ficava tipo, mas o que aconteceu?
E aí você começa a duvidar da sua preparação, né? A gente começa a ficar inseguro, você começa a se frustrar. E se você não conseguir passar isso para trás, você nunca vai chegar onde você quer. Eu acho que essa é mais uma etapa que a gente tem que vencer. E a gente, como médico, a gente não tá acostumado a lidar com a frustração, né? A gente não gosta de se frustrar, a gente fica incomodado. Então, quando isso acontece, principalmente no ano que você quer que seja tudo perfeito, aí é difícil de lidar. Foi, acho que, meu maior desafio esse ano. Nossa, muito legal o seu relato, um desafio aí diferente dos que a gente já tinha ouvido, e realmente é um grande desafio, às vezes as pessoas não enxergam isso como um desafio. Primeiro, ela falou um conceito muito importante, que as notas elas vão subir, mas elas não sobem da noite para o dia, então é como emagrecer, você não pode esperar emagrecer de um dia para o outro. De uma semana para outra, você vai emagrecer um pouquinho no máximo, se você esperar que você vai emagrecer muito de uma semana para outra, você vai se frustrar. Então, demora a acontecer e oscila. A nota, ela oscila o tempo todo. Então, não quer dizer que a Juliana tirou 46 no início de fevereiro, depois tirou 50, depois tirou 55, depois tirou 60, 70. Não é assim, não é linear. A nota, ela vai oscilando, só que se você está fazendo a coisa certa, a tendência é ela oscilar em níveis cada vez maiores. Então, no início, sei lá, 46, 50, depois começa 46, 55, depois 50, 60, é assim que funciona e muitas vezes isso frustra, ainda mais porque na prova de residência, as provas elas têm níveis de dificuldade diferentes, então às vezes você faz uma prova que é mais fácil do que a outra, você faz uma prova que tem um nível mais ou menos hoje, você faz uma prova difícil na semana que vem, você muito provavelmente vai acabar indo pior na prova da semana que vem, e essa frustração, isso vai minando o nosso psicológico, isso vai trazendo muita ansiedade, às vezes a gente acha que está no caminho errado. Então, achei bem interessante isso que você falou. E eu acho que... Pode falar. Eu ia complementar que foi muito importante eu aprender a lidar com essa frustração, porque isso também aconteceu agora no fim do ano com as provas de verdade. Quando eu corrigi a Santa Casa, eu chorei por 3 dias, porque eu falei, gente, eu nunca vou passar. Tipo, eu não acreditava que dava. Só que estava difícil para todo mundo, não foi só para mim. E eu consegui para a segunda fase. A prova da ABC, que foi uma prova que cobrava mais CCQs, mais estilos, mais coisas mais básicas, eu fiz 93. Então, se você, com qualquer resultado ruim, você para de acreditar no que você está fazendo, você nunca vai ter um resultado bom. E eu acho que fazer uma prova na íntegra por semana, o ano inteiro, sem pular nenhuma, me ensinou muito isso. A não desistir com resultado ruim. Isso é interessante. Você não pulou nenhuma. Você tem isso realmente... Então, você teve eu até trouxe uma colinha, eu tenho anotado. Olha só, isso aí, ó, isso mostra, então, para quem está assistindo pela terceira vez a minha conversa com ex-alunos, né, que essa é a terceira, na segunda foi o João, na terça foi a Júlia, agora com a Juliana, a gente já pode ver uma característica com certeza em comum dos 3, que é a regularidade do estudo. Se eu não me engano, o João falou que tinha batido mais de 90%, a Júlia também falou mais de 90% das metas. Então, a gente está vendo agora a Juliana, que aparentemente conseguiu bater 100%, pelo menos nas provas na íntegra. Eu fiz todas, eu não pulei nenhuma. Nossa, isso realmente não é para qualquer um. E aí fica então uma dúvida, já que eu sei que você teve um estudo muito regular, mas como é que era a intensidade? Você lembra mais ou menos quantas horas você estudava por dia ou por semana? Você tem uma média em relação a isso? Antes do Covid chegar, eu estava no ciclo da GO no meu internato. E aí tinha muito plantão. Eu não conseguia fazer mais de 2 horas por dia. Era assim, o que dava. Quando a pandemia chegou, eu fui afastada do internato. E aí eu comecei a ter um outro problema, que foi ficar o dia inteiro na minha casa. Porque eu acho que quando você tem pouco tempo, você faz o que precisa ser feito. Mas se você tem o dia inteiro, você começa a querer enlouquecer. Você começa a, tirar umas coisas que não era pra você estar fazendo. Mas eu acho que eu diria que, ao longo do ano, minha média foi de 3 a 5 horas, mais ou menos, durante a semana e, no máximo, umas 2 horas de sábado e domingo. 3 a 5 horas, mais ou menos, por dia. É bem interessante, com certeza. Pensando que você teve uma regularidade muito forte e tendo 3 a 5 horas por dia, sem dúvida foi uma carga de estudo bem significativa que você teve. E você falou sobre as suas provas, né? Sobre a prova da Santa Casa, por exemplo. Como que você lidou com essas diferenças dos níveis de dificuldade da prova?
às vezes tirar uma nota muito boa, às vezes uma nota não tão boa, porque realmente, assim, eu acho que isso é uma coisa que é pouco falada. As pessoas, elas acreditam mesmo que elas vão conseguir se dar bem em todas as provas e que sempre vai ser acima de 80, e às vezes você ter essa calma, essa serenidade é o que é a chave para você conseguir continuar estudando. Sim, então, por exemplo, agora no fim do ano, na prova da Santa Casa, eu tenho muita dificuldade para fazer prova da Santa Casa. Todas as provas antigas eu não ia bem, eu nunca fiz 80 na Santa Casa. Então eu sabia que ia chegar lá e que ia ter questão que eu não ia saber responder. Então o que eu fiz, eu procurei. Eu lia, se eu sabia que eu sabia resolver, eu resolvia. Se eu não sabia, eu marcava. E assim eu fui achando as 70 questões que eu sabia. E aí as outras 30 eu fiz o que deu. E aí, graças a Deus, foi suficiente para chegar na segunda fase. Mas eu confesso que eu consegui só fazer isso porque não era a minha instituição prioritária, assim, naquele dia. Eu estava bem nervosa para o Einstein, que foi de manhã. No Einstein, eu confesso que eu não consegui manter toda essa serenidade de procurar o que eu sabia. Porque eu queria muito aquela prova. Mas eu acho que foi muito importante isso para mim, tanto na Santa Casa quanto na USP. Saber que você não vai saber a prova inteira e que tá tudo bem, porque você não precisa saber resolver a prova inteira. Você só precisa conseguir acertar aquilo que você sabe. E aí eu lembrei muito do Jorge falando nisso numa live, e eu levei muito comigo na Santa Casa e na USP, porque eu sabia que ia ter questão que eu não ia fazer ideia de como respondia, mas que eu não precisava acertar aquela, eu só não podia perder a que eu sabia. E assim eu fui indo. E eu acho que essa foi a diferença para eu ter ido tão bem na prova da BC. Porque como eram questões muito CCQ, a prova inteira era CCQ. Eu sabia que eu não podia perder nenhuma. Porque teoricamente eu conseguiria resolver 100% da prova. Foi a primeira que eu peguei que eu sabia resolver a prova inteira. Então não foi uma questão de acertar o máximo que eu conseguiria. Foi não errar as que eu sabia. E eu acho que a JJ prepara muito bem isso para quem faz todas as lives, para quem lê os CCQs dos comentários. Por ilusão achar que você vai chegar lá e vai saber tudo, porque não vai acontecer isso. E aí, na hora, você vai bater o desespero. Então, e eu percebi muito isso fazendo as provas na íntegra na minha casa. Às vezes eu lia a questão da própria BC, do próprio Einstein, da própria Santa Casa, e eu colocava um ponto de interrogação gigante do lado, porque aquilo lá não faz ideia de como resolver. E aí eu fui percebendo ao longo do ano que geralmente eu não errava todas essas da interrogação, não era porque eu não sabia que eu ia errar, eu conseguia às vezes achar a resposta, e que às vezes eu não precisava delas. Eu podia errar todas as de interrogação e ainda tá acima do 80%. E aí, na hora, eu consegui manter a cabeça no lugar. No Einstein não muito, mas nas outras sim. Para conseguir acertar o máximo que eu conseguia. E eu acho que deu certo, espero. Eu acho que essa é uma grande lição. Que, assim, as provas elas têm níveis de dificuldade completamente diferentes. Então, sem dúvida, se a gente for comparar a prova do ABC com a prova da Santa Casa, são níveis de dificuldade diferentes. Mas, assim, não importa o nível de dificuldade da prova. Essa que é a grande lição. Porque ontem, por exemplo, a gente teve a conversa com a Júlia, que fez provas lá no Paraná, que é um estado que tem provas das mais complicadas do Brasil. Tanto a prova da AMP quanto a prova da UFPR são provas muito difíceis. E eu conversando com ela, ela falou exatamente a mesma coisa que você falou. Ela não usou os termos do ponto de interrogação que você colocou, mas era isso. Não dá para eu me preparar para as questões impossíveis. As questões impossíveis, elas são impossíveis para todo mundo, ou elas pelo menos vão ser muito difíceis para todo mundo. Então ela precisava focar nas questões de nível fácil, de nível médio, aquelas questões que ela sabia. E isso foi suficiente para ela ficar em segundo lugar na primeira fase, depois ficou em primeiro na segunda fase para neurocirurgia. E por outro lado, agora a gente tem o caso da Juliana, que pegou uma prova de um nível de dificuldade mais fácil. Só que uma prova de um nível de dificuldade mais fácil não significa que é mais fácil ser aprovado. Isso não tem nada a ver. Porque não bate bem. Dificuldade... Você só não pode errar nada, porque alguém vai estar tentando. Exatamente. É uma concorrência. Se não fosse uma concorrência, se a gente tivesse uma nota para tirar, aí sim o nível de dificuldade da prova faria toda a diferença. Porque se for uma prova muito difícil, para tirar 70%, para tirar 80%, fica complicado. Então, como é uma concorrência a prova de residência, não importa o nível de dificuldade. Você precisa, e o João da segunda-feira, ele falou exatamente qual que era a mentalidade dele. Ele falava,
é minha obrigação acertar as questões fáceis e as questões de nível médio é onde eu vou conseguir minhas vagas. E é exatamente isso que acontece. Provavelmente a Juliana, lá no início, quando ela estava tirando 46, ela ainda estava com desempenho mediano nas questões fáceis e estava com desempenho ruim nas questões de nível médio. É por isso que uma pessoa tira 46. E aí você começa a melhorar nas questões fáceis, já começa a ir para 55, 60, e aí depois você fica numa dificuldade de aumentar disso porque chegaram as questões médias, que são mais complicadas. Sim. Então, é um Essa jogo fase mental. é horrível. Porque daí você começa a subir. Só que chega uma hora que não tem mais questão fácil. Você já acertou todas. E aí, para você acertar as médias, não basta só o conhecimento para acertar as fáceis. E aí você começa a dar aquela estagnada, vai crescendo mais devagar. Mas se você não acreditar, se não tiver um objetivo maior, é muito fácil se perder. E as questões de nível médio, às vezes, elas não vão te cobrar só conteúdo. Elas vão te cobrar também um certo traquejo de prova, você se acostumar a fazer questão, você se acostumar com a banca que você está fazendo. Então, assim, às vezes não é só conteúdo também que vai fazer diferença para você. Nessa mesma da ABC, a hora que a prova acabou, todo mundo no grupo da sala discutindo as questões, querendo abrir recurso. E eu, tipo, gente, já respondi essa questão 500 vezes e nunca aceitaram recurso. Eu acho que não vão aceitar de novo. Várias eu lia. Você começa a ler o enunciado uma hora, você já sabe qual é a resposta. Você só procura, porque você já respondeu tantas vezes a mesma questão que você já sabe até qual é a pegadinha, você já sabe qual que é o recurso, você já sabe como resolver, né? Mas... Tem isso. Às vezes uma banca preguiçosa que pega aquelas questões parecidas. Sempre tem bancas preguiçosas nas provas de residência. Às vezes até as instituições que você não imagina colocam lá uma prova bem parecida com a dos anos anteriores. Então, se você tem um estudo focado em questão, em prova, você realmente vai muito bem. E a gente teve, inclusive, várias grandes notas na prova da ABC e a gente tem certeza que esse estudo focado em CCQs, inclusive alguém perguntou o que eram CCQs. CCQs são conceitos-chave para você acertar a questão. Então, dentro de todo o conteúdo, existem alguns conceitos que eles são certeiros. Se você souber, você acerta a questão. Se você não souber, você não acerta. Então, esse tipo de coisa, uma questão normalmente mais direta, que cobra um CCQ, acaba sendo uma questão mais fácil ou no máximo de nível médio, e quem tem esse foco acaba se dando bem. E aí, Juliana, tem uma pergunta que muita gente fez também, que eu estou pedindo para a galera mandar perguntas, que é sobre conciliar a prova de residência, o estudo da prova de residência. Eu acho que você pode até ampliar para o 5º e para o 6º ano, já que você tentou estudar pelo menos no 5º ano também para a prova de residência. Como foi isso, conciliar com o internato? Eu sei que esse ano teve a questão da pandemia, mas como foi isso para você? Tá, então, no 5º ano, como eu não tinha não era uma mentoria, não tinha ninguém me ajudando, eu conciliei o que eu estava estudando no internato com o que eu estudava para residência. E eu achava que essa era a melhor opção. Mas eu percebi que não, porque eu sabia tudo quando eu estava passando por aquele rodízio. E aí dava um mês, eu já tinha esquecido absolutamente tudo. Eu comparo com algumas amigas minhas que fizeram o 5º ano. Meu namorado fez o 5º ano da JJ e eles conseguiram guardar esse conhecimento até o fim do 5º ano. Coisa que eu não consegui fazer. Mas eu acho que no 5º ano eu conseguia me perdoar mais, assim, tipo, nossa, hoje estou muito cansada, não vou estudar, tá tudo bem, falta 2 anos. Então eu consegui descansar mais. No 6º ano eu não consegui fazer isso, eu me sentia muito culpada se eu não conseguisse manter a constância bonitinha. Então o que eu fazia era assim, qual que é o mínimo que eu preciso fazer hoje? São 20 questões, então é isso que eu vou fazer e ficar tranquila, minha parte eu fiz. Então, eu sempre priorizei muito o internato. A instituição que eu fiz tinha plantão obrigatório, noturno, de feriado, fim de semana. Então, era uma carga horária bem pesada. E eu consegui, tipo, estabelecer com as metas mínimas que vocês deram pra gente, qual que era o mínimo do meu dia. E aí, se eu fizesse isso na hora do almoço no plantão, ou em casa à tarde, se tivesse ticado, tava feito. Eu até me arrependi um pouco. Eu acho que às vezes eu fazia muito questão no automático, só por ticar, para tirar isso da frente. E aí eu percebi que quando eu tava fazendo muito no automático porque eu tava cansada, aí também era hora de parar, porque não adianta você responder só para falar que você fez. Se não é um estudo focado, ele não tá contando, você só tá ficando cansado.
Então, mas basicamente era isso, eu tentar estabelecer metas pequenas para no dia que tá muito ruim, você conseguir fazer pelo menos aquilo. E o resto Entendi. descansar. Eu acho que as metas, elas têm isso, né? As metas primeiro fazem a gente, cara, eu preciso resolver isso, né? Eu tenho um compromisso a ser batido, porque às vezes o estudo para a prova de residência, quando a gente não tem meta, e vale para qualquer coisa, na verdade, na nossa vida. Quando a gente não tem meta, a gente meio que deixa só se a gente tiver tempo, né? Em último plano. E as metas, elas tornam isso meio que uma obrigação. Por outro lado, fazer também só por fazer acaba realmente não tendo toda a produtividade, acaba não sendo uma coisa muito, muito legal. E eu fiquei só com uma curiosidade, porque eu sempre digo que, na verdade, para estudar para a prova de residência, para conseguir um grande resultado de prova de residência, o único material verdadeiramente obrigatório são as questões antigas. Não existe nenhum material que seja obrigatório. Tem gente que passa sem assistir nenhuma aula. Eu passei sem assistir nenhuma aula em 2016. Tem gente que passa sem assistir nenhum texto, nenhum material escrito, nenhuma apostila. Eu já vi várias pessoas assim também. Mas nos últimos 2 dias me chamou a atenção que tanto o João quanto a Júlia, eles citaram os flashcards. Eles falaram que fizeram muitos flashcards, isso ajudou muito. Sim. Você usou os flashcards também. Não tem problema se você não tiver usado, como eu falei, as questões são material obrigatório. Mas eu fiquei curioso porque eu estou querendo achar realmente semelhanças no pessoal que a minha ideia aqui é realmente tentar achar semelhanças na galera que conseguiu grandes resultados para a gente tentar levar isso para os alunos esse ano e nos próximos anos e tentar realmente aumentar aí o desempenho da galera. Tá, não, eu fiz. Para quem não é aluno, talvez tenha alguém assistindo que não é aluno, a plataforma da JJ você consegue ajustar quantas questões você quer fazer por dia e quantos flashcards. E aí eu deixava sempre 50 flashcards e eu fiz religiosamente todos os dias, durante o ano inteiro, 50. Porque eu percebi que assim, a conta chega. Se naquele dia você pulou um flashcard que você não achou que ele era importante, daqui a 2 semanas aparece exatamente aquilo numa prova. Então eu comecei a não pular, porque é muito desconfortável errar. E o flashcard, ele deixa isso mais escancarado, porque às vezes você lê a pergunta e você não faz ideia de qual é a resposta. Você não consegue nem chutar aquilo lá. Então eu acho que o flashcard foi muito bom para mim. E eu também usei muito o flashcard das aulas. Eu fazia assim para assistir a aula. Eu lia o material escrito da JJ inteiro. E aí, depois que eu li tudo, eu ia pro flashcard. E aí, respondendo, eu percebia exatamente aquilo que eu tinha aprendido errado lendo ou que eu não tinha entendido. E aí eu ia para a aula. E aí eu conseguia na aula pescar exatamente aquilo que eu já tinha visto no flashcard que eu tinha aprendido errado ou que eu não tinha entendido direito. Porque sentar para assistir uma aula para mim é muito difícil, não é o jeito que eu gosto de estudar. Entra por um lado, sai pelo outro. Então eu comecei a perceber que se eu usasse a aula para corrigir meus próprios erros e tampar buracos que eu tinha deixado com a escrita, eu aprendia mais. Então o flashcard para mim foi essencial nisso também, para reconhecer o que não tinha dado certo só com a escrita, para eu poder corrigir assistindo a aula. E eu fazia bonitinho, 50 flashcards todo dia. Então, isso é muito legal. O flashcard pra gente, cara, ele funciona como um martelador de conhecimento. Porque a gente vai martelando até a pessoa memorizar. Se ela não memorizar, ela vai dizer que errou e esse flashcard vai voltar. Então, assim, você erra e ele volta. Você erra e ele volta. Você acerta, ele volta também, mas ele volta depois. Então, assim, é aquela coisa para você realmente memorizar. Pelo que no quinto ano, no ano retrasado, em 2019, pelo que eu entendi, o grande problema foi memorização, porque você conseguiu conciliar o estudo com o internato, aprendia muito, logo depois esquecia. É um problema clássico do esquecimento, que não é um problema só da Juliana, é um problema de todos nós, é natural, na verdade, a gente esquece aquilo que a gente não repete, e os flashcards acabam sendo realmente um material bom para a gente memorizar. Isso aqui, ó, só essa conversa com vocês três já me deu elementos para eu martelar na cabeça dos nossos alunos agora de 2021 que os flashcards são essenciais. Eu já estou quase mudando e falando que os materiais obrigatórios são as questões e os flashcards só por causa disso. E eu achei muito legal a sua maneira de fazer o estudo teórico, porque é uma maneira em que você meio que... O estudo teórico, teoricamente, é um estudo passivo, que você recebe as informações, mas você conseguiu um jeito de tornar ele um pouco ativo.
né? Porque você primeiro lia o material, depois você ia para os flashcards, você se testava através dos flashcards e, em terceiro lugar, você ia para a aula. Então, isso tornava o estudo teórico mais ativo. Sem dúvida, você conseguia uma produtividade maior por causa disso. Juliana, muito bom. Acho que, não sei se você tem alguma dica ou alguma coisa que você queira falar para a galera, se você estivesse começando hoje, para alguém que esteja começando hoje, o que ela deve fazer, ou qual o conselho que você daria relacionado aí à preparação? Tá, eu acho que o principal conselho é não desmotivar. Então, aproveita todos os recursos que a JJ oferece. Então, eu assistia todas as aulas, todas as lives, tudo que tinha eu usei muito. Inclusive, a Tati, da equipe da cirurgia, me mandou que eu mandei 1.800 e-mails para o suporte ao longo do ano. Porque eu não queria deixar passar a questão, eu não queria perder algum tipo de conhecimento, sabe? Não recomendo mandar 1.800 e-mails, tá, gente? Do mesmo jeito que você manda, o e-mail volta, depois você tem que estudar aquilo que você perguntou. Mas eu acho que, tipo, aproveitar e ter também... A segunda coisa que me ajudou muito foi ter uma rede de apoio. Alguém para você conversar, para você desabafar, que entenda aquilo que você tá passando. Porque é muito fácil para quem tá de fora falar, ai, vai lá, tipo, vai dar tudo certo. Só que a hora que é você contra você mesmo, é muito difícil. Então, tentem ter redes de apoio. Vai dar tudo certo. Nossa, muito obrigado pela conversa, Juliana. Que bom que a gente conseguiu, cara. Eu já estava ficando triste, achando que não ia rolar, mas deu certo. Eu acho que foi uma conversa muito legal. Deu para a gente aprender bastante com a sua trajetória. E parabéns aí pela vaga. Tomara que outras venham ainda, que você possa escolher de fato a residência médica. Mas, de qualquer jeito, desejo todo sucesso para você aí nessa especialidade tão legal que é GO. Tudo de bom sempre. Eu já quero o curso de R+. Estou vindo aqui ao vivo para lá para vocês fazerem no R+. Daqui a 3 anos eu volto. Quem sabe? Vamos falar com o pessoal da GO, da JJ. Então tá bom. Obrigada, Eduardo. Nada. Muito obrigado você, Juliana. Tchau, tchau.